Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem indiferente. Eu olho para este mundo cheio de maldade e vejo você em todas as situações da sua vida. Mesmo quando você se pergunta se Deus existe em meio à sua dor. Mas você se afastou de mim. Por que você não me deixa entrar? Eu sinto a sua dor. Você sofre porque cometeu erros e faz coisas erradas mesmo quando não quer. Mas você está preso pelo pecado, pelo ódio, raiva, medo, insegurança, ansiedade. Eu ouço sua alma gritar em desespero. Eu estou aqui. Eu estou aqui, a cada minuto da sua vida. Foi por isso que eu vim. Eu vim à Terra para te dar vida e esperança. Eu estou aqui de braços abertos para você. Eu estou te esperando. Seu pecado tem um preço muito alto. Mas eu paguei esse preço com a morte. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E ressuscitei para que você pudesse viver. Eu vejo você quando você é perseguido, caluniado por fazer o bem, por falar de mim. Quando você luta contra você mesmo e quando perde coisas da sua vida porque quer continuar perto de mim. Eu estou do seu lado. Aguente firme. Eu também sofri, mas venci por você e isso vai passar. Coloque a sua esperança em mim. Venha para mim. Eu estou aqui. Aos irmãos de Santa Cruz do Sul, aos amigos que estão nos visitando, sejam bem-vindos. A gente está numa série chamada Razão da Esperança. E nas 1 Pedro 3, 14 e 15. Semana passada a gente já viu esse versículo. Então quero rever com os irmãos hoje numa perspectiva diferente. Enquanto você procura 1 Pedro lá no finalzinho do Novo Testamento, eu vou só lembrar você de algumas coisas. Quarta-feira a gente tem estudo bíblico aqui, a gente está estudando o Evangelho de João, tá, o RD1. Então aqui, deixa eu só desligar os outros microfones, gente, para não dar microfonia. Pronto. O RD1, a gente está estudando aqui na quarta-feira e tendo bastante tempo de oração. Na sexta-feira, um culto só de louvor e adoração. A gente fala culto, mas brinquei com a irmã Maria hoje, está sendo quase vigília, né? A gente só não usa o termo vigília ainda. Mas é toda sexta-feira louvor e adoração. É isso, você vai vir para cá, você vai orar. Aí é 7h30, na quarta é 7h. E eu peço oração aos irmãos nessa quinta-feira, estejam orando, porque a gente vai ter um culto no lar lá na casa da irmã Marli. Por que eu não estou convidando todo mundo? Porque a casa dela não é uma casa gigante e o nosso propósito é alcançar o bairro dela, né? Então, por enquanto ela não quebra as paredes da casa, né? Então, se alguém dá bastante gente, se alguém quiser ir, pode ir, tá aberto. Mas vá orando para que a gente possa ver muitos vizinhos e vizinhas lá, como já aconteceu outra vez na quinta-feira à noite, daí às 19h30. E depois, os últimos avisos é com relação aos materiais que a gente tem ali na mesa. Se você não tem Bíblia ali para distribuição gratuita. Tem os livrinhos da Convenção Batista Pioneira, as revistas. E esses folhetinhos aqui, ó, que estão ali, os horários já estão ajustados, que diz bem assim: Ele sofreu pelos nossos pecados, foi castigado por nossas maldades, pelo castigo que sofreu somos curados, e pelas suas feridas fomos sarados. Foi por você. É uma mensagem bíblica. Você pode levar 2, 3, 4, 5, carregar na sua bolsa, no seu carro, dentro da Bíblia, e dá para alguém.
Você vai estar convidando a pessoa para o culto, mas você vai estar dando uma mensagem do evangelho para ela. Mas e se eu estou lá em Santa Cruz do Sul e o culto é aqui em Veracruz, a pessoa não vai vir no culto. Tudo bem, a pessoa talvez não vai vir no culto. Talvez esse irmão pelo qual a Vivi orou, ele não vai vir no culto testemunhar aqui nessa igreja. E glória a Deus. Mas ele vai ter uma experiência com Cristo. E a Vivi participou da experiência dele e já testemunhou aqui. Então o ponto é a gente ser um instrumento de Deus na vida de alguém. É simples assim. Tá bom, gente? 1 Pedro 3, 14 e 15 diz o seguinte: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, esse versículo 13, versículo 14, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Foi o texto que nós estudamos na semana passada. Santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. E como santificar a Cristo foi o que nós aprendemos juntos. O restante do texto: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado por essa manhã. Nós temos expectativa que o Senhor esteja tocando profundamente o nosso coração e nos mostrando de que forma nós podemos estar preparados para explicar a razão da esperança que é em nós. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o exemplo do início da semana do culto passado vai ser o mesmo hoje. Segunda Guerra Mundial, Londres já foi bombardeada, praticamente ou quase destruída, 48 mil pessoas já morreram, mais de 1 milhão de moradias foram destruídas, a cidade está um caos, Adolf Hitler está ainda pressionando, e aí o primeiro-ministro daquele país, ele usa essa frase que virou célebre, e se você procurar hoje você vai achar na internet: nunca, nunca, nunca desistiremos, ou nunca, nunca, nunca desista, ou numa outra tradução é não ceda, nunca, nunca, nunca ceda. E ele falava isso numa transmissão de rádio para um povo que estava com praticamente tudo destruído. O que isso tem a ver conosco, gente? Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais. A gente vive uma batalha espiritual constante. Lá em 2 Coríntios fala que as armas da nossa milícia, se a gente pensasse que somos como grupo uma milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir sofismas, mentiras do diabo. Por quê? Porque o campo de batalha ele é mais aqui dentro do que um campo físico. Talvez você pode ter uma batalha física, você pode experimentar uma luta física de fato. Mas a maior batalha que você vai sentir na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, ela é aqui dentro. Então, como a gente lidar com isso? De que forma a gente pode, como fala o texto de Pedro aqui, santificar Cristo no nosso coração e estar pronto para responder a razão da nossa esperança? Num ambiente onde a gente está literalmente em guerra. Em guerra constante. No momento que você entregou sua vida para Cristo, você virou inimigo de um camarada que a Bíblia fala que o propósito dele é matar, roubar e destruir. De que forma? Você está em guerra com ele, você está em guerra contra si mesmo muitas vezes, porque fora a questão do diabo temos nós mesmos. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que ele fala todos os dias, né? Tipo, dia 30, lutando contra o cara do espelho. Eu comecei a seguir só porque ele falou essa parada do espelho, essa questão do espelho, porque eu já citei aqui muitas vezes. O meu maior inimigo, depois do diabo, é o camarada que está na frente do espelho, que me faz duvidar muitas vezes de que Deus pode fazer algo. Que me faz desacreditar, que me faz questionar coisas que Deus está fazendo, que me faz olhar para um milagre e achar uma resposta que não existe. Como não sei se os irmãos já viram, tempo atrás eu até postei esse vídeo no grupo da igreja, um missionário no sertão brasileiro que já estava cozinhando há uma semana num fogão sem gás. Não lembra desse vídeo? Um fogão como o nosso, parecido, maior,
funcionando, a pessoa fez a volta com a câmera, no outro lado não tem botijão de gás. Aí tu vai dizer assim, tá, mas fica gás na tubulação para uma semana, para te cozinhar amanhã, tarde, noite? Fica gás na tubulação, mas eu sei que não fica para uma semana. Então é o Deus da Bíblia, gente, ele faz essas coisas. Então, que orientações a Bíblia nos dá? Vamos lá. Pedro aqui, ele está num ambiente de perseguição, só voltando, lembrando semana passada, os cristãos aqui estão sendo perseguidos por Nero, naquela época que Nero botava fogo em gente para iluminar o jardim dele, e aí nesse ambiente ele fala assim, olha, não temam, não fiquem amedrontados, não temam aquilo que eles temem, porque humanamente as pessoas temiam a destruição da carne, mas a gente tem a consciência de que nós temos alguém que está além disso, nosso Senhor, ele está além do momento que a gente está vivendo, e aí ele ordena o pessoal, olha, santifiquem a Cristo e estejam preparados para responder à razão da esperança que é em vocês. Mais adiante, em outra carta, e aí eu quero que você abra lá, por favor, em Hebreus, capítulo 10, na realidade, algumas cartas anteriores a Pedro, né, se você for olhar de trás para frente, sua Bíblia vai ter Tiago e já vai estar Hebreus. Em Hebreus capítulo 10, o Senhor nos dá algumas respostas que a gente pode aplicar muito bem na nossa vida para o tempo de hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz o seguinte, Hebreus 10, 35. Esperar os irmãos encontrarem. Vamos lá, primeiro ponto. Como então eu vou estar pronto para explicar a razão da esperança que tem em mim? De uma forma simples, Hebreus 10, 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Qual é a nossa confiança, gente? A nossa confiança é num Cristo vivo que está caminhando conosco em todo o tempo. Um Cristo que já prometeu, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Um Cristo que falou que a gente teria luta. No mundo vocês terão aflições. Mas o mesmo Cristo que fala assim, ó, vocês vão ter aflições, é o Cristo que fala assim, e eu vou estar com vocês. É o Cristo que fala, tenham bom ânimo, eu já venci o mundo, eu já venci essas aflições. Quando Pedro nos diz assim, olha, estejam prontos a explicar a razão da esperança que há em vocês, quando Pedro fala, não temam aqueles que temem coisas, a mesma coisa que eles temem, ou que seria uma destruição momentânea, Pedro está dizendo para nós, e aqui eu não estou falando que Pedro é autor de Hebreus, tá? Eu estou falando que os assuntos bíblicos eles se cruzam, mas Pedro está dizendo para nós, em outras palavras, que a gente não deve abrir mão da confiança que nós temos, entendendo que ela vai ser sim recompensada. E no contexto de Hebreus aqui, a confiança é a fé em Jesus. A fé no Cristo que veio, que morreu por nossos pecados, que ressuscitou e hoje vive. A fé no Cristo que perdoa os nossos pecados, independente do tamanho deles. Você pode se tornar um criminoso, uma criminosa. Legalmente, pelo Estado, você vai pagar a pena que o Estado determina. Mas lá, você pode ter cometido o crime mais horrível que você possa pensar na sua cabeça. Mas lá dentro do presídio, você pagando a pena que o Estado determinou, sofrendo, infelizmente, a resposta pelas tuas atitudes. Mas lá, se tu te converter, tiver uma experiência com Cristo, essa mesma palavra serve para ti, dizendo que você não deve abrir mão da confiança que você tem em Cristo e que ela será recompensada. É como se Pedro dissesse para nós as mesmas palavras lá do Winston Churchill, que é nunca desista. Nos treinamentos militares no Brasil e alguns nos Estados Unidos é comum, treinamento de equipes mais avançadas, tipo BOP, essas coisas assim, o pessoal tem um sino lá no campo de treinamento. E esses campos de treinamento, o nível, a incidência de pessoas que passam é muito pequena. Então, de 100 pessoas que passam, que se inscrevem, 30 só passam, ou menos. E aquele sino, ele está ali simbolizando a tua desistência. Nos Estados Unidos, algumas tropas de elite, eles têm esse símbolo, esse mesmo símbolo, um sino cravado no campo de treinamento, e às vezes aqueles soldados estão ali cansados e extenuados, e alguns dias sem dormir, com fome, e sujos, e já com a cabeça desorientada devido ao cansaço, e vem alguém e coloca aquele sino na frente do cara, e diz assim, olha, é só tu bater o sino, que está tudo bem. Só que, meus irmãos, com Jesus, nós não devemos bater o sino, a gente não deve desistir.
Da mesma forma que o diabo tentou Jesus no deserto, ele vai tentar você. Da mesma forma que ele olhou para Jesus e disse assim, ó, transforma essas pedras em pão, ele vai tentar você. E a escolha de desistir é sua. De desistir, de abrir mão do combate. E a escolha de confiar também. Ele fala, por isso não abram mão da confiança, por quê? Porque ela será ricamente recompensada. Se a nossa fé se baseia em Jesus, a mensagem dele é não desista. Creia, creia. Meus irmãos, não tem ninguém especial aqui. Semana passada nós tivemos retrasado um testemunho, hoje tivemos outro testemunho. Pela graça de Deus eu consegui experimentar algo novo nessa manhã, porque é verdade, irmãos. Ontem eu cheguei tarde da noite na minha casa, 11 horas, 11 e pouco, louco de dor, tava ruim, aí pensando que teria que vir mais cedo hoje de manhã para cá de moto ainda. Não consegui vir no horário que eu me propus, mas eu não abri mão de orar. Porque o que eu me propus essencialmente foi orar. E eu posso dizer para os irmãos que eu estou bem aqui. Eu estou agora aqui, eu estou bem. Eu não estou inventando coisa da minha cabeça. Eu não estou criando um ambiente de negação da realidade, simplesmente para contar uma história para vocês, para pagar que eu estou bem quando eu não estaria bem. Não, gente. E não é porque eu sou uma pessoa especial, mas é porque eu creio que eu tenho um Deus e eu não posso abrir mão dessa confiança, e eu sei que ela vai ser recompensada. A gente está em guerra, e a mensagem de Cristo para você nessa manhã é não desista. Versículo 36, a mensagem dele é não desista, e que a gente esteja apegado a essa confiança que temos professado. E aí ele diz ainda assim, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Paulo, em outras palavras, diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me daquelas coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. E meus irmãos, todos nós temos um chamado, temos um propósito de vida. Gente, a dinâmica de servir a Deus, ela transcende esse ambiente de culto. Hoje a gente está reunido aqui, mas a dinâmica de servir a Deus, ela se revela ali fora. Ela se revela quando tu encontra alguém que já perdeu boa parte da humanidade dele. Ontem à noite eu tive essa experiência. Estava dando um curso, aí depois terminou o curso. No curso a gente falava sobre oração, falava sobre convite, falava sobre falar de Jesus para as pessoas, porque era algo ligado à PGM. Terminou o curso, vem um menino de 18 anos, rangindo o dente, travado pela droga. Bruno, o nome dele. Vem pedir dinheiro, e eu não tinha dinheiro ali, aí alguém tinha algumas moedas, deu para ele, e a gente seguiu conversando. E seguimos conversando com o Bruno e falando mais um pouco. Aí daqui a pouco eu perguntei para o Bruno se é por ter cara de pau, eu consigo respirar fundo às vezes e ter. Eu digo, Bruno, fala a verdade, tu puxa pedra, né? E aí ele olhou para mim e disse, eu fumo crack mesmo. Aí contou mais umas histórias, mas o resultado, gente, que a gente terminou aquele momento ali com a mão na cabeça do Bruno, orando por ele, clamando pela libertação dele. Por um momento, né, o Daiso, a Rafa, a Isa, né, os irmãos estavam lá no curso, o Carlos falou de gente se endemoniando, né? Por um momento eu achei que o Bruno ia se demoniar ali na nossa frente, porque ele começou a ter algumas reações estranhas, mas não aconteceu nada. Mas a gente pôde falar do amor de Jesus para ele. Talvez eu nunca mais vou ver ele. Mas é um cara de 18 anos que está se acabando na droga. Eu pude falar para ele que lá no caso de Santa Cruz, quinta-feira, tem um grupo. O Carlos pôde dizer para ele assim, cara, vai pro albergue nessa noite. Você está tendo uma oportunidade, olha o que a gente está te dizendo. Gente, quando o Senhor fala aqui no versículo 36 que a gente precisa perseverar, de modo que quando a gente tiver feito a vontade de Deus, a gente receba o que Ele prometeu. A gente precisa perseverar na palavra, na oração, nas coisas simples, de modo que quando você estiver cumprindo diariamente a vontade de Deus,
você esteja em todo tempo recebendo aquilo que Ele prometeu para hoje, porque Ele já prometeu. Ele prometeu estar com você, Ele prometeu que não faltaria nada do que é básico para a sua vida, Ele prometeu que Ele vai consolar o teu coração quando o teu coração está quebrado. Ele prometeu, não é sobre nós, gente, é sobre Ele, sobre o que Ele prometeu. Ele prometeu falar com você. Mas como eu vou falar com Deus se eu não tenho um telefone para ligar para Ele? Gente, façam esse exercício. Eu sei que vários aqui fazem, mas experimentem mais, abrir a sua Bíblia de manhã numa expectativa de ouvir Deus. Um exemplo que eu ainda dei para os irmãos ontem, talvez faça esse exercício hoje, a partir do meio-dia, coloca o teu relógio para despertar, de hora em hora, sei lá, até as 8 horas da noite. Cada hora que o teu relógio despertar, tu para um instante e ora, agradece por algo a Deus, algo simples assim, o relógio despertou e tu, Senhor, obrigado pelo que eu estou comendo agora, obrigado porque eu posso tomar um chimarrão, obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho uma família, obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho uma igreja, porque eu tenho liberdade. Gente, Deus está agindo, Deus está agindo, é só a gente colocar o óculos para poder enxergar isso. Ele está falando. E quando o Senhor fala para a gente perseverar, quando o Senhor fala que a gente precisa perseverar, de modo que quando a gente tiver feito a vontade de Deus, a gente receba o que Ele prometeu, Ele está falando de algo contínuo, é para hoje. A vida abundante de João 10,10 não é para a eternidade, ela começa aqui. Você cumpre ela, a consumação é na eternidade, mas Deus já é real aqui. É isso que Ele está dizendo. De que forma eu vou estar preparado para explicar a razão da esperança que é em mim? Eu já falei duas coisas. Primeiro, não abrindo mão da confiança. Segundo, perseverando. Terceiro, crendo na promessa dele, que diz verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Gente, é simples, a Bíblia diz que Jesus Cristo está voltando e Ele vai governar poderoso. Já compartilhei com os irmãos aqui algumas conversas teológicas profundas que eu tenho com a Maria Eduarda, quando ela me pergunta, como vai ser, pai? E eu vou ver meu avô, e eu vou ver o fulano, né? A primeira pessoa que eu quero conversar depois que eu ver Jesus já teve essa conversa. É Noé, porque eu quero entender como guardou tanto bicho dentro daquele barco, né? Mas é a expectativa de um Jesus que está voltando, e que está voltando para reinar. É a consciência de que se alguém morreu salvo, essa pessoa está salva com Cristo. Mas também é aquela pergunta que eu já recebi no carro, pai, e o fulano, a fulana? Eu digo, filho, eu não sei como é a relação da fulana com Deus. Quer dizer que então, se ela não tiver Jesus, ela não vai estar na eternidade com Jesus? Eu digo, pois é, lendo a Bíblia não. Então eu preciso orar pela fulana, eu preciso orar pelo fulano. Gente, essa é a consciência, não é sobre nós. Se for sobre nós, vai dar ruim, porque a gente tem erros. De novo, a pessoa na frente do espelho, ela falha, ela peca, ela duvida muitas vezes. Mas quando a gente coloca os olhos no Cristo que veio, que reinou, que reina, a gente coloca os olhos numa certeza, gente. A gente vive o hoje com intensidade, a gente aproveita o hoje, porque a vida é curta. Não sei se você já parou para pensar nisso. Vamos pensar na vida produtiva, onde você tem ideias e produz algo. Talvez até os 10 anos a gente brinca pra caramba, mas não produz muita coisa. Então, os primeiros 10 anos da sua vida você mais brincou do que você produziu algo. Aí você vive, mas a maioria das pessoas, vamos pensar no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, que a gente vem aqui, Vera Cruz, um ambiente muito bom, a gente vai viver até os 90 anos de idade. Só que geralmente os últimos 10 anos da pessoa, a pessoa já não tem mais o mesmo ritmo, ela está devagar. Então, você tira 10 no final, você tira 10 no início, te restaram quantos anos? 70 anos. Se sobra isso para mim que tenho 42 anos, significa que eu só tenho 28 anos de vitalidade para experimentar o movimento de Deus na minha vida aqui, com expectativa, com os olhos na eternidade. E gente, 28 anos não é nada, é um sopro. E aí vira o ano que vem, já vão ser só 27 anos. O que eu estou dizendo não é para te apavorar se tu vai ficar fazendo essas contas depois, não é isso. Mas é para tu olhar para o dia que o Senhor te deu hoje
e entender que hoje é o dia de perseverar, hoje é o dia de não abrir mão da confiança, hoje é o dia de celebrar, porque o nosso Deus está voltando. Tendo essas atitudes simples, a gente não bate o sino, a gente segue no campo de batalha, e com a certeza, porque a Bíblia conta, gente, o livro já disse que ele venceu. E aí o autor de Hebreus, ele fala no versículo seguinte, o meu justo, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Ele está citando aqui Abacuque, gente, Abacuque capítulo 2. E no ambiente de Abacuque, a nação de Israel estava sendo destruída praticamente. Estavam vindo ali os assírios para varrer tudo. E o retrato que estava sendo dado era horroroso. E aí Deus pega e fala, tá, peraí, o ambiente pode ser um caos, mas o meu justo, ele vai permanecer pela fé que ele tem em mim. Gente, o ambiente lá fora pode permanecer um caos. Pode estar um caos, a sociedade pode estar confusa, a gente não entende muita coisa do que acontece, mas o Senhor está dizendo que se a gente permanecer nele, pela fé que temos nele, pela fé que temos firmada no Senhor, e essa é a razão da nossa esperança, nós podemos permanecer. E o texto termina com o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Somos dos que creem no quê? Poderia ser uma pergunta. Na minha Bíblia, eu apontei a palavra creem, eu fiz um círculo nela e fiz uma seta em direção ao capítulo 11. Porque o capítulo 11 ele já começa dizendo que a fé é a firme certeza daquilo que nós não estamos enxergando. É a esperança e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6 do capítulo 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã é: com quem tu tem lutado as tuas guerras? No Antigo Testamento teve um camarada que lutou com Deus. E ali, é lógico, ele lutou com Deus, literalmente ele contra Deus. Deus tocou a coxa dele, ele ficou manco, mas aconteceu algo ali naquele momento. O nome dele era Jacó, e aí virou o quê? Israel, né? Mudou de nome a partir daquele momento. Na cosmovisão oriental, lá do Antigo Testamento, você mudar o nome de alguém significa que você tem domínio sobre aquela pessoa. Então o ato de Deus mudar o nome de Jacó para Israel, e o termo Israel quer dizer aquele que luta com Deus, significa que Deus estava mudando os desígnios e a história de Jacó. Só que Israel, aquele que luta com Deus, não é aquele que luta contra Deus, mas aquele que luta com Deus, ao lado de Deus. Por isso que a Bíblia fala tanto do Deus de Israel, do Senhor dos exércitos de Israel. O ponto, gente, muito simples, é com quem nós temos lutado as nossas batalhas. Para explicar a razão da fé, da esperança que tem no nosso coração, a gente precisa estar firmado em alguém. E aí a lista de batalhas que você pode estar enfrentando são as mais diversas. Eu fiz uma lista bem curta aqui. Na saúde, na família, nas emoções, com relação a decisões, nas tuas finanças, com relação à tua própria existência, pode estar travando uma batalha. A pergunta é, com quem tu tem lutado? Porque se tu tem lutado com os teus braços, Jeremias fala que maldito é o homem que confia no homem, e na fraqueza do homem vai dar ruim. Mas agora, se você tem lutado com Deus, tu pode erguer a tua cabeça e seguir em frente, e perseverar, e respirar, e dar mais um passo, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as promessas. Não é sobre nós, gente, é sobre Cristo e o Cristo que opera. É sobre sair nessa manhã aqui, talvez, com uma lista de batalhas, mas crendo que Ele é poderoso para fazer. É sobre ter uma lista dessas. Aqui é uma lista de oração da igreja. Saúde física mesmo dos irmãos. Ontem eu falei com a Viviane, né, pedindo para ela dar o testemunho, e perguntei pela Laura. Coisa boa ver a Laura aqui hoje. Ela estava doente essa semana. E você pode observar que ela já não está, ela está no padrão normal dela, está brincando com as crianças, está conversando. Então nós vamos orar até que Deus cumpra isso na vida de todos os irmãos. Quando fala de multiplicação, ali está implícito, né? Tem um alvo por trás da multiplicação, que é o alvo dos malucos. Vamos evangelizar 100 pessoas? Por que não?
E aí temos a nossa lista ali toda, pelo Ministério de Louvor, pelo Projeto com as Crianças, por obreiros, por prosperidade e amor para a obra. Mas por que você não pode ter uma lista dessas na sua casa? Não desse tamanho, tá? Menor. Talvez na contracapa da tua Bíblia. E aí não importa se você vai colocar ali que você está com dor no pé e precisa de cura no seu pé. Talvez é o pé que tem tirado a tua paz. Não importa se tu vai colocar ali que tu precisa de recursos quando o teu salário ele é um salário mínimo e não tem mudado. Talvez a partir daquele salário mínimo Deus vai operar um milagre. Não é sobre a gente, é sobre Ele. Não importa que tu vai colocar ali bem assim, eu estou passando por um processo familiar muito complexo, a minha família está quebrada, ou eu estou passando por um processo depressivo profundo. Não importa que tu vai colocar na tua lista de oração. O que importa é que tu vai estar escolhendo com quem tu quer lutar essa guerra. Esse é o ponto. E a partir dali, pode ter certeza que tu não vai estar lutando mais a tua guerra sozinho. Pedro, num ambiente de perseguição, ele fala para a gente estar firme e estar preparado, santificando o nosso coração em Cristo e preparado para explicar a razão da nossa esperança. O autor de Hebreus, então, ele nos dá essas pequenas dicas aqui, de como eu vou ficar firme, como eu vou estar me santificando e como eu vou estar preparando para explicar a razão da esperança que há em mim, no meu coração. Não abrindo a mão da confiança que eu tenho em Jesus, perseverando, crendo que Ele voltará, vivendo pela fé e, por último, não retrocedendo. Você não é chamado para retroceder, você é chamado para avançar. Um outro texto bíblico, Jesus Cristo fala que a igreja do Senhor, ela romperá as portas do inferno. Lá em Mateus capítulo 18. Não é sobre nós, gente, é sobre Jesus, de novo. E é sobre o que Ele faz. Tenho experimentado isso conversando com diversas pessoas nos ambientes mais inusitados. O Bruno, que eu dei exemplo para você ontem, foi um camarada e eu oro para que Cristo haja com libertação na vida dele. Mas volta aí para a tua vida. O que precisa ser mudado hoje? Algo simples, algo grandão? Com as crianças no domingo passado aqui, a gente cantou que meu Deus é um Deus grandão. E eles acreditam nisso. Essa semana eu peguei, para você ter, eu falo da minha criança aqui, tá? Mas eu peguei uma conversa da Laura e da Maria no WhatsApp, elas se conversam, né? Ficam jogando e conversando. E era aquela coisa assim, a Laura falando, tô com dor de cabeça, hoje eu não posso jogar. Eu acho que vocês tinham cerceado ela do jogo, que ela não estava num dia bom. E a Maria, mas tu tá no celular falando comigo? Tá, mas eu vou sair do celular. Mas o resultado da conversa foi vou orar por ti. Eu achei legal da Duda, porque ela sabe que a amiga dela não estava legal. Então, vou orar por ti. É simples assim. E talvez Deus poderia dizer assim, eu não vou escutar a oração dos adultos, mas pode ter escutado da criança essa semana. Por que não? O massa é que a Laura está bem e está ali brincando. Esse é o ponto. Gente, é com quem nós temos lutado as nossas batalhas, com quem tu tem lutado as tuas guerras. Nós não ensaiamos essa música, então nós não vamos cantar, né? Senão ia ficar ruim. Mas o Gabriel Guedes tem aquela canção que fala assim, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sai dessa manhã daqui crendo nisso. Você tem guerras, pega elas e transforma numa listinha como essa. Coloca aos pés do Senhor. E semana que vem tu vai estar aqui testemunhando também de algo que Deus operou na tua guerra. Vamos orar? Amém. Oremos então. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que tu tens feito em nosso meio e bendizemos o teu santo nome. Queremos no teu amor que cura, no teu amor que liberta, no teu amor que restaura. E, Senhor, eu tenho as minhas guerras, as minhas lutas, e eu creio que todos nós temos aqui as lutas nos ambientes mais íntimos, mais diferentes, mas, Senhor, Tu é o Deus que tem me dado vitória e é o Deus que eu clamo para que nesses dias dê vitória aos meus irmãos e às minhas irmãs. Não é sobre nós, ó Deus, é sobre o Senhor e a glória do Senhor operando nos nossos lares, na vida das nossas crianças. É sobre o Senhor operando cura, restauração, libertação.
É sobre o Senhor curando emoções e dando ânimo novo àqueles que já não têm mais ânimo de viver, Deus. É sobre o Senhor sondando, Deus, cada coração e dando esperança de um futuro. É sobre o Senhor nos dizendo que nós devemos perseverar, viver pela fé, não desistir, crendo que se obedecermos ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para operar tudo o que o Senhor já prometeu. Pai, por isso, em nome de Jesus, vem sobre nós com toda a autoridade. Vem, Deus, gerando sinais, maravilhas, um movimento sobrenatural no nosso meio, um movimento de cura, de libertação, de avivamento, de alegria, de louvor, de transbordamento, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém.